Eu tinha 19 anos quando me apaixonei pelo homem errado. E sabe o que é pior? Foi na época certa da minha vida. O coração não pede licença para ninguém, minha filha. E quando ele resolve bater forte, não tem santo que segure. O que vocês vão ouvir agora não é um conto de fadas. É a confissão de uma mulher que escolheu o amor acima de tudo e pagou um preço que ainda hoje, aos 74 anos, me faz acordar no meio da noite. O nome dele era Eduardo. Eduardo Henrique dos Santos, para ser mais exata. Tinha 32 anos, olhos verdes como água de rio e um sorriso que derretia qualquer defesa que eu pudesse ter. Era casado, tinha 2 filhas pequenas e era o engenheiro responsável pela construção da nova ponte da nossa cidade. Eu era apenas uma menina do interior, filha de um pequeno comerciante. Mas tinha uma coisa que chamava a atenção dos homens. Eu era bonita. Não tô me gabando não, meu bem. Era só a realidade da época. Foi numa festa junina que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Eu estava dançando quadrilha com o filho do prefeito. Um rapaz direito, trabalhador, que meu pai já tinha praticamente escolhido para ser meu marido. Mas quando vi Eduardo parado ali no canto do salão, tomando uma cerveja e me olhando com aqueles olhos que pareciam ver através da minha alma, eu soube que estava perdida. Ele não devia estar ali. Homens casados, engenheiros de fora, não frequentavam festas de interior, mas estava. E me olhava como se eu fosse a única mulher naquele salão cheio de gente. Quando a música parou, ele veio até mim. O João, meu par de dança, ficou vermelho de raiva, mas Eduardo não ligou. Pediu licença educadamente e me convidou para conversar do lado de fora. "Posso saber seu nome?" Ele perguntou e a voz dele era grave, aveludada, diferente de qualquer voz que eu já tinha ouvido na minha cidade pequena. "Maria José", respondi, e até hoje me lembro como meu próprio nome soou diferente saindo da minha boca naquele momento. "Maria José", ele repetiu, como se estivesse provando um doce. Um nome bonito para uma mulher bonita. Eu devia ter saído correndo naquele momento. Devia ter voltado para o João, dançado o resto da noite e casado com ele como meu pai queria. Mas não fiz isso. Fiquei ali parada, sentindo meu coração bater tão forte que achei que ele podia ouvir. Começamos a conversar. Ele me contou sobre as cidades que tinha conhecido, as pontes que tinha construído, os lugares que tinha visto. Eu nunca tinha saído da minha cidade, mas naquela noite, através das palavras dele, viajei o mundo inteiro. Ele falava de São Paulo como se fosse um lugar mágico, de como as luzes da cidade brilhavam à noite, de como era diferente viver num lugar onde ninguém conhecia a vida de ninguém. "Você já pensou em sair daqui?" Ele perguntou. Todo dia, eu respondi sem pensar, e era verdade. Todo dia eu olhava para aquelas montanhas que cercavam nossa cidade e me perguntava o que havia do outro lado. Ficamos conversando até de madrugada. Quando ele me levou em casa, eu já sabia que estava apaixonada. E pelo jeito que ele me olhou antes de ir embora, pelo jeito que ele segurou minha mão 1 segundo a mais do que devia, eu soube que ele também estava. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu pensava nele a toda hora. Imaginava quando ia vê-lo de novo, se ele ia aparecer na cidade. Minha mãe notou que eu estava diferente. "Você tá com cara de quem tá apaixonada", ela disse um dia, enquanto descascávamos batatas na cozinha. "Besteira, mãe", eu respondi, mas senti meu rosto queimar. "Espero que seja pelo João. Seria um bom casamento, Maria José. Ele tem futuro, é de família boa." Mas não era pelo João que eu estava apaixonada. Era por um homem casado, com filhas, que ia embora da cidade assim que terminasse a ponte. Um homem que eu não podia ter, não devia querer, mas que já tinha tomado conta de todos os meus pensamentos. Uma semana depois, ele apareceu na loja do meu pai. Disse que precisava comprar algumas coisas, ferramentas para a obra. Meu pai ficou todo lisonjeado de ter um engenheiro importante na sua loja. Eu fingi que estava ocupada organizando o estoque, mas meu coração disparou no momento que ouvi a voz dele. "Maria José", ele me chamou depois de fazer as compras. "Você pode me mostrar onde fica a farmácia?"
Sou novo na cidade. Claro que ele sabia onde ficava a farmácia. Nossa cidade tinha 3 ruas principais. Não tinha como se perder. Mas eu disse que podia mostrar. E saímos juntos da loja sob o olhar curioso do meu pai. No caminho, ele me contou que não conseguia parar de pensar na nossa conversa da festa junina. Disse que eu era diferente das mulheres que ele conhecia, que tinha uma luz especial nos olhos. Eu me senti a mulher mais bonita do mundo ouvindo aquelas palavras. Eduardo, eu disse quando paramos em frente à farmácia. Você é casado? Sou, ele respondeu, e pela primeira vez vi tristeza nos olhos dele. E você vai casar com aquele rapaz? Não sei se vou, eu disse, e era verdade. Depois de conhecê-lo, a ideia de casar com João me parecia impossível. Maria José, ele segurou minha mão ali, na rua, onde qualquer um podia ver. Eu não devia estar falando isso, mas preciso te ver de novo. E foi assim que começou a história de amor mais intensa e mais dolorosa da minha vida. Começamos a nos encontrar escondido. Ele inventava desculpas para vir à cidade, eu inventava desculpas para sair de casa. Nos encontrávamos na beira do rio, longe dos olhos curiosos da cidade. Foram 3 meses dos encontros mais felizes e mais angustiantes da minha vida. Ele me contava sobre sua vida em São Paulo, sobre o casamento que não era feliz, sobre como se sentia preso numa vida que não tinha escolhido direito. Eu contava sobre meus sonhos, sobre como queria conhecer o mundo, sobre como me sentia sufocada naquela cidade pequena onde todo mundo sabia de tudo. Você é muito nova para entender, ele dizia às vezes. Mas a vida não é como a gente planeja. A gente vai fazendo escolhas e de repente está preso em consequências que não imaginou. Então por que não muda? Eu perguntava com a inocência dos meus 19 anos. Porque não é tão simples assim, ele respondia. Mas eu via nos olhos dele que ele queria que fosse. Nossa paixão crescia a cada encontro. Não era só atração física, não. Era uma conexão que eu nunca tinha sentido com ninguém e que nunca mais senti depois. Conversávamos por horas, ríamos juntos, sonhávamos juntos. Ele me fazia sentir viva de um jeito que eu nem sabia que era possível. Mas, ao mesmo tempo, era uma angústia constante. Eu sabia que aquilo não podia durar para sempre. A ponte estava quase pronta, e quando terminasse, ele voltaria para São Paulo, para a esposa e filhas. E eu ficaria ali, na minha cidade pequena, com o coração partido e uma paixão que teria que esconder pelo resto da vida. Foi numa tarde de setembro que tudo mudou. Estávamos no nosso lugar de sempre, uma clareira perto do rio, quando ele me olhou com uma seriedade que me assustou. Maria José, ele disse, preciso te falar uma coisa. Senti o coração gelar. Achei que ele ia dizer que tudo tinha acabado, que não podíamos mais nos ver. Tô pensando em me separar, ele disse. E as palavras saíram tão baixinho que achei que tinha ouvido errado. Como? Perguntei. Meu casamento acabou há muito tempo. A gente só continua junto pelas crianças, pela convenção social. Mas depois que te conheci, eu entendi que não posso continuar vivendo uma mentira. O coração disparou no meu peito. Será que estava ouvindo certo? Será que existia uma possibilidade de ficarmos juntos de verdade? E o que isso significa? Perguntei, quase sem ar. Significa que quero tentar uma vida com você. De verdade. Quero te levar para São Paulo. Quero que a gente tenha uma chance. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Todas aquelas noites que tinha passado acordada, imaginando como seria se pudéssemos ficar juntos, e de repente parecia que podia virar realidade. Mas e suas filhas? Perguntei. Vou continuar cuidando delas, óbvio. Mas não posso continuar numa vida que não é minha, só por causa das convenções. Naquela tarde, ele me pediu para fugir com ele. Disse que quando a ponte ficasse pronta, dali a 2 semanas, eu podia ir com ele para São Paulo. Disse que me ajudaria a conseguir um emprego, que a gente podia recomeçar juntos numa cidade grande, onde ninguém conhecia a nossa história. Eu disse que sim, sem pensar 2 vezes. Como ia dizer não para a chance de viver o grande amor da minha vida?
Como ia deixar passar a oportunidade de conhecer o mundo que sempre sonhei em conhecer? Mas quando cheguei em casa naquela noite, a realidade me bateu como um balde de água fria. Eu ia abandonar minha família, minha cidade, tudo que conhecia para ir atrás de um homem casado. Ia machucar meus pais, decepcionar todo mundo que acreditava em mim. Passei 2 semanas numa agonia terrível. De dia fingia normalidade. Ajudava minha mãe nos afazeres de casa, conversava com meu pai na loja. À noite ficava acordada, planejando minha fuga ou me arrependendo de ter concordado com ela. O João continuava me visitando, falando de casamento, fazendo planos para o nosso futuro. Eu o ouvia e sentia uma culpa terrível porque sabia que estava enganando todo mundo. Mas ao mesmo tempo, quando pensava em Eduardo, quando lembrava do jeito que ele me olhava, do jeito que meu coração disparava quando ele me tocava, eu sabia que não podia casar com outro homem. Na noite antes da minha fuga, porque foi isso que foi, uma fuga, eu quase desisti. Estava arrumando minhas poucas roupas numa mala pequena quando minha mãe entrou no quarto. "Onde você vai, filha?" ela perguntou. E eu senti que ela sabia. Mãe tem esse instinto, né? Ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. "Em lugar nenhum, mãe. Eu menti. Só estou organizando as roupas." Ela me olhou por um tempo longo e depois disse: "Maria José, eu não sei o que está passando na sua cabeça, mas lembra que algumas escolhas a gente não volta atrás. Pensa bem antes de fazer qualquer besteira." Naquela noite não consegui pregar o olho. Fiquei imaginando a dor que ia causar para os meus pais, a decepção, a vergonha que eles iam passar na cidade. Mas também imaginava minha vida se eu não fosse. Imaginava casando com o João, tendo filhos, envelhecendo naquela cidade pequena, sempre me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse tido coragem de seguir meu coração. De manhã cedo, antes de todo mundo acordar, eu saí de casa com minha mala pequena. Deixei um bilhete explicando que estava apaixonada e que precisava tentar ser feliz. Pedi perdão e disse que um dia eles iam entender. Eduardo me esperava na estrada, fora da cidade. Quando me viu chegando com a mala, ele sorriu do jeito que só ele sabia sorrir. E eu soube que estava fazendo a coisa certa. "Tem certeza?" ele perguntou. "Absoluta", eu respondi. E naquele momento era verdade. A viagem para São Paulo foi como um sonho. Eu nunca tinha andado tanto de carro, nunca tinha visto tantas cidades diferentes. Eduardo me mostrava as paisagens, contava histórias dos lugares por onde passávamos. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Quando chegamos em São Paulo, eu não conseguia acreditar no tamanho da cidade. Era tudo tão grande, tão movimentado, tão diferente de tudo que eu conhecia. Eduardo tinha alugado um apartamento pequeno num bairro afastado do centro, longe de onde morava com a família. "É só temporário", ele disse, "até eu resolver tudo direito." Os primeiros meses foram os mais felizes da minha vida. Eduardo me ajudou a conseguir emprego numa loja de tecidos. Eu ganhava meu próprio dinheiro pela primeira vez, conhecia gente nova, descobria uma cidade enorme, cheia de possibilidades. À noite, ele chegava do trabalho e a gente jantava juntos, conversava, fazia planos para o futuro. Eu estava vivendo exatamente a vida que sempre sonhei. Tinha o homem que amava, tinha independência, estava conhecendo o mundo. Me sentia livre, adulta, dona do meu destino. Mas a vida tem dessas, né, meu bem? Quando a gente acha que está tudo perfeito, ela vem e dá uma rasteira na gente. 3 meses depois que cheguei em São Paulo, descobri que estava grávida. Fiz o teste 3 vezes antes de ter certeza, porque não podia acreditar. Não que a gente não tivesse se cuidado, mas sabe como é, essas coisas acontecem. Quando contei para Eduardo, vi uma expressão no rosto dele que nunca tinha visto antes. Não era felicidade, não era tristeza. Era medo. Um medo profundo que me fez perceber que talvez nossa história não fosse ter o final feliz que eu imaginava. "Maria José", ele disse depois de um silêncio longo, "isso complica tudo." "Por quê?" perguntei, mas no fundo eu já sabia a resposta. "Porque eu ainda não me separei oficialmente. Porque tenho 2 filhas para sustentar. Porque não sei como vou explicar isso para minha família." Naquele momento eu entendi que por mais que ele me amasse,
Eu ainda era o amor impossível. Eu era a paixão, a fuga da realidade, mas não era a vida real dele. Mesmo assim, ele ficou comigo. Cuidou de mim durante a gravidez, foi carinhoso, atencioso. Quando nossa filha nasceu, uma menina linda que chamamos de Ana Paula, ele ficou apaixonado por ela. Dizia que nunca tinha sentido um amor tão forte, que ela era a coisa mais perfeita do mundo. Mas a situação continuava complicada. Ele continuava casado oficialmente, continuava sustentando 2 famílias. Eu criava Ana Paula, praticamente sozinha durante a semana, porque ele tinha que manter as aparências, tinha que estar presente na vida das outras filhas. Os anos foram passando e nossa relação foi ficando cada vez mais tensa. Eu queria mais tempo, queria compromisso, queria que ele assumisse nossa família de vez. Ele dizia que estava tentando resolver as coisas, que precisava de paciência, que era complicado. Ana Paula cresceu conhecendo essa situação. Para o mundo, ela era filha de pai solteiro. Nas festinhas da escola, nos eventos importantes, Eduardo às vezes estava lá, às vezes não. Dependia dos compromissos da família oficial. Foi quando Ana Paula fez 8 anos que eu tomei uma decisão que mudou tudo de novo. Ela chegou da escola chorando um dia, dizendo que os coleguinhas tinham falado que ela não tinha pai de verdade. Naquele momento, olhando para minha filha sofrendo, eu entendi que estava sendo egoísta. Eu tinha escolhido aquela vida por amor, mas Ana Paula não tinha escolhido nada. Ela estava pagando o preço das minhas decisões, crescendo numa situação instável, sem a segurança que uma criança merece ter. Naquela noite, quando Eduardo chegou, eu disse para ele: ou você se decide de uma vez por todas, ou eu volto para minha cidade. Maria José, ele tentou argumentar. Você sabe que te amo, que amo a Ana Paula, mas não o suficiente para largar tudo e assumir a gente, eu completei. Eduardo, eu não sou mais uma menina de 19 anos. Sou uma mulher de 27, mãe de uma criança que precisa de estabilidade. Não posso mais viver nessa situação. Ele prometeu que ia resolver tudo, que só precisava de mais um pouco de tempo. Mas eu já tinha ouvido essa promessa muitas vezes. Dei um ultimato. 6 meses para ele se decidir. 6 meses se passaram e nada mudou. Eduardo continuava dividido entre 2 vidas, 2 famílias, e eu continuava sendo o segredo, a mulher escondida. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Juntei minhas coisas, peguei Ana Paula e voltei para minha cidade natal. A volta foi humilhante. Eu, que tinha saído como uma jovem rebelde, em busca do amor verdadeiro, voltava como uma mulher de quase 30 anos, mãe solteira, com o rabo entre as pernas. Meus pais me receberam, claro, mas eu via a tristeza nos olhos deles, a decepção. João tinha casado com uma moça de família boa 2 anos depois que eu fui embora. Me contaram que ele tinha ficado arrasado na época, que demorou para se recuperar. Quando me viu na cidade, ele foi educado, mas distante. Não me culpei dele. Comecei a trabalhar na loja do meu pai de novo. Ana Paula se adaptou bem à cidade pequena, fez amiguinhos, estudou na mesma escola onde eu tinha estudado. Mas ela sempre perguntava pelo pai. Sempre queria saber quando ele ia nos visitar. Eduardo vinha nos ver de vez em quando. Uma vez por mês, às vezes mais, às vezes menos. Trazia presentes para Ana Paula, passava o fim de semana conosco e depois voltava para São Paulo, para a vida dele de verdade. Essas visitas eram uma tortura para mim. Por um lado, eu morria de saudade dele. Ainda o amava perdidamente. Por outro lado, cada vez que ele ia embora, eu sentia como se estivesse perdendo ele de novo. Ana Paula cresceu nessa dinâmica. Tinha um pai que ela amava, mas que não estava presente no dia a dia. Um pai que era dela nos fins de semana, mas que tinha outras prioridades durante a semana. Quando ela fez 15 anos, ela mesma confrontou Eduardo. Disse que estava cansada de ser tratada como filha de 2ª classe, que queria entender por que ele não podia estar presente na vida dela como os pais dos outros colegas estavam. Eduardo tentou explicar, mas Ana Paula não aceitou as desculpas. Disse que preferia ter um pai ausente de vez
do que ter um pai que fingia estar presente. Naquele dia, vendo minha filha confrontar o homem que eu amava, eu entendi que tinha falhado como mãe. Tinha colocado meus sentimentos acima do bem-estar dela. Tinha permitido que ela crescesse numa situação que a machucava. Conversei com Eduardo e disse que achava melhor ele parar de vir, que Ana Paula precisava de estabilidade e essas visitas esporádicas só faziam mal para ela. "Você está me proibindo de ver minha filha?" ele perguntou magoado. "Não", eu respondi. "Tô pedindo para você decidir se quer ser pai dela de verdade ou se prefere deixar ela em paz. Meio termo não funciona mais." Ele escolheu se afastar. Disse que era melhor mesmo, que Ana Paula merecia mais do que ele podia oferecer. Ana Paula se formou, fez faculdade, casou, teve filhos. Hoje ela tem uma família linda e estável. Mas eu sei que ela carrega até hoje as marcas de ter crescido sem um pai presente. Às vezes eu a vejo olhando para os próprios filhos e sei que ela está pensando em como teria sido diferente se tivesse tido um pai como o marido dela é para os meninos. Eduardo continuou vindo à cidade de vez em quando ao longo dos anos. Não para nos ver, mas a trabalho. Às vezes a gente se esbarrava na rua, trocava algumas palavras educadas. Ele envelheceu bem, continuou bonito. Sempre perguntava por Ana Paula, eu sempre dizia que ela estava bem. Há 5 anos, ele enviuvou. A esposa morreu de câncer depois de uma longa batalha. Ele me procurou quando isso aconteceu. Disse que tinha pensado muito na gente ao longo dos anos, que nunca tinha esquecido o que vivemos juntos. "Maria José", ele disse naquele encontro, "você acha que ainda teria uma chance para a gente?" Olhei para aquele homem que tinha sido o amor da minha vida, que ainda fazia meu coração acelerar, mesmo depois de tantos anos, e senti uma tristeza profunda. "Eduardo", eu disse, "você perdeu sua chance há muito tempo. Não quando escolheu ficar com sua esposa. Você perdeu sua chance quando escolheu não ser pai da nossa filha." Ele tentou argumentar. Disse que as coisas eram complicadas naquela época, que ele era jovem, que não sabia lidar com a situação. "E eu era velha?" perguntei. "Eu tinha 19 anos quando me apaixonei por você. 27 quando voltei para cá. Era uma menina tentando criar uma filha sozinha enquanto você brincava de ter 2 famílias. Ele foi embora naquele dia e nunca mais voltou. Ana Paula hoje tem 46 anos. É uma mulher forte, independente, mãe dedicada. Mas eu sei que ela ainda carrega mágoas. De vez em quando ela me pergunta como eu pude aceitar aquela situação por tanto tempo. Como eu pude permitir que ela crescesse se sentindo menos importante que as outras filhas dele. E eu não sei o que responder, porque a verdade é que eu estava tão apaixonada, tão cega pelo amor, que não via o mal que estava fazendo para minha própria filha. Hoje, aos 74 anos, quando olho para trás, eu não sei se me arrependo. Se pudesse voltar no tempo, será que faria diferente? Será que casaria com João e teria uma vida tranquila e estável? Será que seria mais feliz? Não sei. O que sei é que vivi uma paixão intensa, verdadeira, que marcou minha vida para sempre. Conheci um amor que me fez sentir viva de um jeito que talvez nunca tivesse sentido se tivesse seguido o caminho convencional. Mas também sei que paguei um preço alto. Minha filha pagou um preço alto. E às vezes, nas noites que não consigo dormir, eu fico pensando se valeu a pena. O amor é uma coisa estranha, minha filha. Quando a gente é jovem, acha que ele justifica tudo. Acha que é maior que qualquer consequência. Mas conforme a gente vai ficando mais velha, vai entendendo que o amor verdadeiro às vezes é saber renunciar. É colocar o bem-estar de quem a gente ama acima dos nossos próprios desejos. Eduardo foi o grande amor da minha vida. Disso eu tenho certeza. Mas talvez por isso mesmo eu deveria ter sido mais forte. Deveria ter exigido tudo ou nada desde o começo. Não deveria ter aceitado migalhas de amor, porque no final das contas foi isso que eu fiz. Aceitei migalhas e ensinei minha filha que ela também deveria aceitar. Se existe uma lição na minha história é essa. Quando você se apaixonar, e pode ter certeza que vai se apaixonar, não aceite menos do que merece. Não acredite em promessas vazias.
Não se contente com um amor pela metade. Porque o tempo passa, meu bem. Passa rápido demais. E quando a gente vê, tá, velho, olhando para trás, se perguntando onde foi parar a vida. Se você vai amar, ame completamente. Se você vai se entregar, se entregue inteiramente. Mas não aceite menos do que isso da outra pessoa também. Eu me apaixonei pelo homem errado na época certa. Era errado porque era casado, porque tinha compromissos, porque não podia me amar da forma que eu merecia. Mas era a época certa porque eu era jovem, corajosa, disposta a arriscar tudo pelo amor. Será que faria tudo de novo? Não sei. Mas sei que não me arrependo de ter amado intensamente. Me arrependo é de não ter exigido ser amada da mesma forma. E vocês que estão me ouvindo, especialmente vocês que são jovens, lembrem disso. O coração pode até escolher por a gente, mas a cabeça tem que estar junto para tomar as decisões importantes, porque no final das contas, a vida é feita de escolhas. E algumas escolhas a gente carrega para sempre. Minha história com Eduardo marcou 3 gerações. Marcou a mim, marcou minha filha e marca meus netos, que cresceram ouvindo fragmentos dessa história, tentando entender por que a vovó nunca se casou de novo, por que a vovó às vezes fica com aquele olhar distante quando passa alguma música romântica na televisão. O amor é lindo, meus filhos. É a coisa mais linda que existe. Mas amor verdadeiro não machuca, não humilha, não deixa ninguém em segundo plano. Amor verdadeiro fortalece, dignifica, faz a gente crescer. Se eu tivesse entendido isso aos 19 anos, talvez minha história tivesse sido diferente. Talvez eu tivesse tido a coragem de exigir tudo ou nada desde o começo. Ou talvez tivesse tido a sabedoria de me afastar antes que fosse tarde demais. Mas não entendi. Aprendi na vida, na dor, pagando o preço das minhas escolhas. E agora, aos 74 anos, com o coração já cansado, mas ainda capaz de amar, eu divido essa história com vocês, na esperança de que sirva de alguma coisa. Ana Paula me perdoou. Demorou anos, mas me perdoou. Hoje ela entende que eu fiz o que achei melhor na época, com as ferramentas que tinha. Não foram as melhores escolhas, mas foram as minhas escolhas. E Eduardo? Eduardo mora em São Paulo até hoje. Soube que se casou de novo há 2 anos. Uma viúva da idade dele, uma moça direita. Espero que ele seja feliz. Espero que tenha aprendido a amar por inteiro, sem dividir o coração. Quanto a mim, nunca mais me apaixonei daquele jeito. Tive outros relacionamentos, outros afetos, mas nunca mais senti aquela paixão avassadora, consumidora, que me queimou inteira e me reconstruiu ao mesmo tempo. Ou, hoje, quando vejo meus netos brincando no quintal, quando vejo Ana Paula sendo uma mãe presente e dedicada, quando vejo a família estável que ela construiu apesar de tudo, eu me pergunto se no final das contas não foi tudo como deveria ser. Porque veja bem, se eu não tivesse me apaixonado por Eduardo, se não tivesse saído da minha cidade pequena, se não tivesse conhecido São Paulo, se não tivesse Ana Paula, será que eu seria a mesma pessoa hoje? Será que teria aprendido as lições que aprendi? Será que teria a sabedoria que tenho hoje para orientar vocês que estão me ouvindo? Não sei, meu bem. Não sei mesmo. O que sei é que cada cicatriz na alma ensina alguma coisa. Cada lágrima derramada rega o chão onde cresce a sabedoria. E eu derramei muitas lágrimas ao longo desses anos. Lembro de uma noite, Ana Paula já tinha uns 12 anos, eu estava deitada na cama, ouvindo ela conversar no telefone com uma amiguinha. Ela estava contando que o pai dela era viajante, que por isso não podia estar sempre presente. Era a desculpa que ela tinha inventado para não ter que explicar a situação real. Naquela noite, eu chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela inocência perdida dela, pela mentira que ela tinha que contar para se proteger, pela situação que eu tinha criado sem pensar nas consequências. Foi naquela época que comecei a trabalhar dobrado para dar para ela tudo que um pai presente daria. Ia em todas as reuniões da escola, participava de todas as festividades, ajudava com as lições de casa, conversava sobre namorados quando ela cresceu. Tentei ser
pai e mãe ao mesmo tempo. Ana Paula sempre foi uma menina inteligente. Ela entendia a situação melhor do que eu imaginava. Às vezes ela me perguntava: Mãe, por que o papai não pode ficar com a gente sempre? E eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que o mundo dos adultos é complicado, cheio de compromissos e convenções que às vezes impedem a gente de fazer o que o coração manda? Ele tem outras responsabilidades, filha, eu dizia. Mas isso não significa que ele não ama a gente. Então por que as responsabilidades dele são mais importantes que a gente? Ela retrucava com a lógica cruel das crianças. E eu ficava sem resposta, porque ela estava certa. Na cabeça de uma criança, se alguém te ama, deveria querer ficar perto de você sempre. Era simples assim, e talvez devesse ser simples assim mesmo. Conforme Ana Paula foi crescendo, ela foi entendendo melhor a situação. E quanto mais entendia, mais revoltada ficava. Não comigo, que pelo menos estava ali todos os dias, mas com o Eduardo, que aparecia quando queria, quando podia, quando convinha. Lembro do dia em que ela fez 16 anos. Eduardo tinha prometido que viria para a festa, tinha até ajudado a organizar tudo por telefone. Ana Paula estava radiante, contando para os amigos que o pai dela ia estar lá, que finalmente iam conhecer ele. No dia da festa, ele ligou de manhã dizendo que não podia vir. Alguma coisa importante tinha surgido em São Paulo, algum compromisso que não podia adiar. Ana Paula atendeu o telefone, ouviu a desculpa dele e desligou sem dizer uma palavra. Ela não chorou na frente de ninguém, fez a festa, sorriu para os amigos, fingiu que estava tudo bem, mas à noite, quando todo mundo foi embora, ela veio conversar comigo. Mãe, ela disse com uma seriedade que me assustou, eu não quero mais esperar por ele. Como assim, filha? Eu cansei de esperar o papai decidir quando tem tempo para mim. Cansei de ser a filha de segunda classe. Se ele não pode ser pai de verdade, então prefiro que não seja pai nenhum. Naquele momento, olhando para minha filha adolescente falando com a maturidade de uma mulher adulta, eu entendi que tinha falhado. Tinha deixado que ela crescesse numa situação que a machucava, que a fazia se sentir menos importante, menos amada. Ana Paula, eu tentei explicar. As coisas não são tão simples assim. Para mim são, ela me interrompeu. Ou ele é meu pai de verdade, presente, participativo, ou ele não é nada. Não quero mais migalhas de carinho, mãe. Você pode aceitar isso dele, mas eu não aceito mais. Foi naquela conversa que eu entendi que minha filha tinha mais dignidade que eu. Que ela, aos 16 anos, já tinha aprendido uma lição que eu, aos 35, ainda estava tentando aprender. Que a gente ensina às pessoas como nos tratar. E se a gente aceita menos do que merece, é isso que vamos receber a vida toda. Conversei com Eduardo alguns dias depois. Contei o que Ana Paula tinha dito, expliquei como ela estava se sentindo. Ele ficou magoado, disse que estava fazendo o melhor que podia, que a situação era difícil para ele também. Eduardo, eu disse, você tem que escolher, ou você é pai dela de verdade. Se separa de vez, assume nossa família, ou você se afasta. Não pode mais ficar nesse meio termo que está machucando ela. Maria José, ele respondeu, você sabe que a situação é complicada. Tenho as outras meninas para pensar também. E eu tenho a Ana Paula para pensar, eu disse. E ela está sofrendo com essa situação. Ela precisa de estabilidade, precisa saber o que pode esperar de você. Ele prometeu que ia pensar, que ia tentar resolver as coisas. Mas eu já tinha ouvido essas promessas muitas vezes. E dessa vez, pela primeira vez, eu coloquei um prazo. 3 meses. 3 meses, Eduardo. Em 3 meses você se decide. Ou você vem para cá de vez, assume nossa família oficialmente, ou você se afasta e deixa a Ana Paula em paz. Foram 3 meses de angústia. Ana Paula não sabia do ultimato que eu tinha dado, mas ela percebia que alguma coisa estava mudando. Ela ficou mais carinhosa comigo, como se pressentisse que tempos difíceis estavam chegando. Eduardo ligava toda semana, perguntava como estávamos, prometia que estava resolvendo as coisas. Mas eu sabia, no fundo do coração, qual seria a resposta dele.
Conhecia aquele homem há mais de 15 anos, sabia como ele funcionava. No final dos 3 meses, ele veio nos visitar. Ana Paula estava na escola. Era uma tarde de quinta-feira. Sentamos na varanda de casa, tomamos café, conversamos sobre coisas banais. Até que ele finalmente falou: Maria José, eu não vou conseguir me separar agora. Senti o coração apertar, mas não me surpreendi. Por quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. As meninas estão numa idade difícil. A mais velha vai prestar vestibular. A mais nova está tendo problemas na escola. Não é uma boa hora para mexer na estrutura da família. Eduardo, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter um motivo para adiar. As meninas vão crescer, vão ter outros problemas, outras necessidades. E você vai continuar adiando porque é mais fácil manter as coisas como estão. Ele tentou argumentar, mas eu não deixei. Tudo bem, eu disse. Respeito sua escolha. Mas agora você precisa respeitar a minha. Que escolha? A escolha de proteger minha filha. Você não vai mais vir aqui, Eduardo. Não vai mais aparecer quando der vontade. Não vai mais brincar de ser pai. Ou você é pai de verdade, ou você não é nada. Ele ficou branco. Você está me proibindo de ver a Ana Paula? Não, eu respondi. Tô te liberando da responsabilidade que você nunca quis assumir de verdade. Se você quiser ser pai dela, você sabe onde a gente mora. Mas se vier, vai ser para ficar, para assumir, para ser presente de verdade. Não para mais essas visitas de fim de semana que só confundem a cabeça dela. Eduardo saiu naquele dia e não voltou mais. Ana Paula esperou por algumas semanas, perguntou se ele tinha ligado, se tinha mandado algum recado. Quando eu disse que não, ela simplesmente balançou a cabeça e nunca mais tocou no assunto. Foi doloroso ver minha filha lidar com o abandono do pai. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Pela primeira vez desde que ela tinha nascido, nossa vida teve estabilidade. Ela sabia que podia contar comigo, que eu estaria lá sempre, que não ia desaparecer quando surgisse algo mais importante. Ana Paula se formou no ensino médio como uma das melhores alunas da turma. Conseguiu uma bolsa para estudar pedagogia na capital do estado. Foi a primeira da nossa família a fazer faculdade. Lembro do dia em que ela se formou. Eu estava sentada na plateia, vendo minha filha subir no palco para receber o diploma, e senti um orgulho que não cabia no peito. Ela tinha conseguido. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, ela tinha conseguido. Depois da formatura, ela veio até mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, ela disse, obrigada. Pelo quê, filha? Por ter sido pai e mãe, por nunca ter desistido de mim, por ter me mostrado que eu posso ser forte mesmo quando as coisas ficam difíceis. Naquele momento, todas as noites de insônia, toda a angústia, toda a luta para criar ela sozinha, tudo valeu a pena. Ana Paula voltou para nossa cidade e começou a trabalhar como professora na escola municipal. Conheceu o Marcelo, um contador de uma cidade vizinha, num casamento de uma amiga. Eles namoraram por 2 anos antes de casar. Lembro da primeira vez que ela me trouxe ele em casa. Marcelo era tudo que Eduardo não tinha sido. Presente, decidido, comprometido. Ele olhava para Ana Paula como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E mais importante ainda, ele a tratava como se ela fosse. Mãe, Ana Paula me disse depois que Marcelo foi embora. É assim que a gente deve ser tratada, né? Como assim, filha? Com respeito, com carinho de verdade, sem meias palavras, sem promessas vazias. O Marcelo me faz sentir segura. Eu sei que posso contar com ele. Sim, filha, eu respondi com o coração apertado. É assim mesmo que deve ser. O casamento deles foi lindo. Ana Paula estava radiante. Marcelo estava emocionado. E eu estava feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque minha filha tinha encontrado um homem bom que a amava de verdade. Triste porque sabia que ela tinha aprendido como devia ser tratada, observando como eu não fui. Eduardo não foi ao casamento. Ana Paula nem cogitou convidá-lo.
Ele perdeu o direito de participar dos momentos importantes da minha vida, ela disse. E eu concordei. O primeiro neto, o Miguel, nasceu 2 anos depois do casamento. Quando Ana Paula me colocou aquele bebê nos braços, eu senti uma emoção diferente de tudo que já tinha sentido. Era amor, mas era também uma segunda chance. Uma chance de ver uma criança crescer numa família estável, com um pai presente e uma mãe segura. Miguel cresceu ouvindo histórias da bisavó, brincando no mesmo quintal onde a mãe dele brincou, estudando na mesma escola. Mas cresceu com uma diferença fundamental. Ele tinha um pai que chegava em casa todo dia, que ajudava com as lições, que estava presente em cada apresentação da escola, em cada aniversário, em cada momento importante. 2 anos depois veio a Sofia, uma menina linda que puxou os olhos verdes do pai. Ver Ana Paula cuidando dos filhos, ver como ela era dedicada, como ela e Marcelo trabalhavam juntos para criar as crianças, me fazia pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se Eduardo tivesse feito escolhas diferentes. Mas também me fazia perceber que talvez tudo tenha acontecido como deveria acontecer. Porque se Ana Paula não tivesse passado pela experiência de ter um pai ausente, talvez ela não valorizasse tanto ter um marido presente. Se ela não tivesse sentido na pele o que é ser abandonada, talvez não soubesse reconhecer um amor verdadeiro quando ele aparecesse. Os anos foram passando e nossa vida se estabilizou numa rotina gostosa. Eu ajudava a cuidar dos netos. Ana Paula trabalhava como professora. Marcelo construiu uma clientela sólida como contador. Éramos uma família pequena, mas unida. De vez em quando, alguém da cidade perguntava se eu nunca tinha pensado em casar de novo. Uma mulher bonita como você, Maria José, com certeza ia arranjar um bom marido. Mas a verdade é que depois de Eduardo, eu nunca mais consegui me apaixonar de verdade. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, homens bons que me tratavam bem, mas nunca senti aquela paixão avassaladora que tinha sentido por ele. E talvez fosse melhor assim. Talvez eu tivesse gasto toda a minha capacidade de amar intensamente naqueles anos com Eduardo. Talvez não sobrasse mais nada do mesmo tipo de amor para mais ninguém. Ou talvez eu tivesse aprendido que paixão avassaladora nem sempre é sinônimo de amor verdadeiro. Que às vezes o amor verdadeiro é mais tranquilo, mais seguro, mais constante, como o amor que via entre Ana Paula e Marcelo. Miguel e Sofia cresceram ouvindo fragmentos da minha história, sem nunca conhecer todos os detalhes. Eles sabiam que o avô deles era diferente, que não morava conosco, que aparecia raramente. Mas para eles isso era normal. Era assim que sempre tinha sido. Até que um dia, Miguel fez uma pergunta que me pegou desprevenida. "Vovó", ele disse, tinha uns 8 anos na época, "por que o vovô não vem aqui em casa?" Olhei para Ana Paula, que estava presente na conversa, e vi que ela também não sabia como responder. "É complicado, meu amor", eu disse. "Às vezes os adultos fazem escolhas que são difíceis de explicar." "Mas ele não gosta da gente?" Miguel insistiu. "Gosta sim", Ana Paula respondeu. "Mas às vezes as pessoas que a gente gosta não podem estar perto da gente o tempo todo." Miguel pareceu satisfeito com a resposta. Mas eu vi que Sofia, mesmo sendo mais nova, tinha captado que havia mais na história do que estávamos contando. Foi nessa época que Eduardo reapareceu na nossa vida. Não fisicamente, mas através de um telefonema. Ana Paula atendeu e quando ela disse "alô", eu soube imediatamente quem era pela expressão do rosto dela. "Oi, pai", ela disse, e a frieza na voz dela me partiu o coração. Eles conversaram por alguns minutos. Ele perguntou como ela estava, como estavam os filhos, se ela era feliz. Ela respondeu educadamente, mas distante. No final, ele perguntou se podia vir nos visitar. "Para quê?" Ana Paula perguntou. "Depois de 15 anos sumido, o que você quer aqui?" Não consegui ouvir a resposta dele, mas vi Ana Paula ficar tensa. "Não", ela disse finalmente. "Não acho uma boa ideia. As crianças não te conhecem, seria estranho para elas e para mim também." Quando ela desligou o telefone, ficamos um tempo em silêncio.
O que ele queria? Perguntei. Disse que a esposa morreu, Ana Paula respondeu. Que ficou pensando na gente, que quer tentar se reaproximar. E você? O que você sente? Ana Paula suspirou. Nada, mãe. Literalmente nada. Não senti raiva, não senti saudade, não senti curiosidade. Foi como conversar com um estranho educado. Naquele momento eu entendi que minha filha tinha conseguido algo que eu nunca consegui. Ela tinha superado completamente a ausência do pai. Ela tinha construído uma vida tão sólida, tão plena, que a aprovação ou presença dele não fazia mais diferença. Você acha que fiz certo? Ela perguntou. Acho que você fez o que era melhor para sua família, eu respondi. E isso é tudo que importa. Eduardo ligou mais algumas vezes ao longo dos meses seguintes. Sempre educado, sempre tentando se reaproximar. Ana Paula sempre educada, mas firme na decisão de não permitir que ele voltasse às nossas vidas. Ele perdeu essa chance há muito tempo, ela me disse depois de uma dessas ligações. Não posso deixar que ele confunda a cabeça das crianças agora. Elas têm uma vida estável, uma família que funciona. Não vou permitir que ele apareça como um fantasma do passado e estrague isso. Eu concordei com ela, mas não nego que sentia uma pontada de tristeza. Não por Eduardo, mas pela situação toda. Por tudo que poderia ter sido diferente se ele tivesse feito escolhas diferentes lá atrás. A vida continuou seu curso normal. Miguel e Sofia cresceram, se formaram, entraram na faculdade. Miguel virou engenheiro como o avô que nunca conheceu de verdade. Sofia virou médica. Ambos casaram, tiveram filhos. Hoje eu sou bisavó de 4 crianças lindas que enchem minha casa de alegria nos domingos. Ana Paula se aposentou da escola depois de 30 anos como professora. Marcelo ainda trabalha como contador, mas já está pensando em se aposentar também. Eles construíram uma vida bonita juntos, baseada em companheirismo, respeito e amor verdadeiro. E eu envelheci observando tudo isso. Vendo minha filha ser a mãe que eu tentei ser, mas de um jeito mais sábio, mais equilibrado. Vendo meus netos crescerem numa família estável, com pais presentes, com amor abundante e segurança emocional. Hoje, aos 74 anos, quando faço essa reflexão sobre minha vida, eu não sei se me arrependo das escolhas que fiz. O arrependimento é um sentimento muito definitivo, e eu não tenho certeza de nada quando se trata do passado. O que eu sei é que aprendi. Aprendi que o amor verdadeiro não te faz sofrer constantemente. Aprendi que paixão e amor são coisas diferentes e que às vezes a gente confunde uma com a outra. Aprendi que aceitar migalhas de carinho é ensinar a outra pessoa que é isso que você acha que merece. Aprendi também que as consequências das nossas escolhas não afetam só a gente. Afetam as pessoas que amamos, especialmente nossos filhos. E que às vezes, por amor a eles, a gente precisa tomar decisões difíceis, dolorosas, mas necessárias. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquela menina de 19 anos, que se apaixonou perdidamente por Eduardo, o que eu diria para ela? Diria: se apaixona sim, minha filha. Vive essa paixão intensamente, porque experiências assim marcam a gente para sempre e fazem a gente crescer. Mas não aceita menos do que merece. Não se contenta com um amor pela metade. Ou é tudo ou não é nada. Não deixa que a paixão cegue sua razão a ponto de você aceitar uma situação que vai te machucar e machucar quem você mais ama. Diria também: lembra que você não é só uma mulher apaixonada. Você é uma mãe. E uma mãe tem que ser forte, tem que tomar decisões pensando no bem-estar dos filhos, mesmo quando essas decisões doem no coração. Mas será que aquela menina de 19 anos me ouviria? Será que alguém de 19 anos ouve conselhos sobre amor? Eu acho que não. Acho que alguns erros a gente precisa cometer para aprender. Algumas lições só se aprende vivendo, sofrendo, pagando o preço das escolhas erradas. O que me consola é saber que, no final das contas, Ana Paula saiu mais forte de tudo isso.
Ela aprendeu lições sobre amor e relacionamentos que talvez não tivesse aprendido se tivesse crescido numa família tradicional. Ela aprendeu a valorizar a presença, a consistência, a lealdade. Ela aprendeu que merece ser amada completamente, sem meias palavras, sem promessas vazias. E hoje, vendo ela com Marcelo, vendo como eles se tratam, como eles criam os filhos juntos, como eles constroem uma vida baseada em respeito mútuo e companheirismo verdadeiro, eu penso que talvez minha história tenha servido para alguma coisa. Talvez meu erro tenha sido a lição que ela precisava para fazer as escolhas certas. Talvez minha dor tenha sido o preço que precisava ser pago para que ela aprendesse a ser feliz de verdade. Eduardo morreu há 2 anos. Soube pela filha mais velha dele, que me ligou para avisar. Disse que ele tinha pedido para ela me procurar, que ele queria que Ana Paula soubesse que nunca deixou de pensar nela, que sempre lamentou não ter sido o pai que ela merecia. Contei para Ana Paula, claro. Ela ouviu em silêncio e depois disse que ele descanse em paz. Mas isso não muda nada do que passou. E estava certa. Os mortos merecem nosso perdão, mas isso não apaga as consequências dos seus atos. Isso não desfaz a dor que causaram. Isso não recupera o tempo perdido. No velório que aconteceu em São Paulo, Ana Paula decidiu ir. Não por saudade, não por amor, mas por uma questão de fechamento mesmo. Preciso ver ele pela última vez, ela me disse. Preciso me despedir dessa história de uma vez por todas. Ela foi sozinha. Eu ofereci companhia, mas ela preferiu ir sem ninguém. Voltou no mesmo dia, serena, em paz. Como foi? Perguntei. Estranho, ela respondeu. Ele parecia menor do que eu lembrava. Mais velho, mais frágil. As filhas dele vieram falar comigo, se apresentaram como minhas irmãs. Foram educadas, disseram que sempre souberam da minha existência, que gostariam de manter contato. E você, quer manter contato com elas? Não sei ainda. São pessoas boas, pelo que pude perceber. Mas não sei se faz sentido construir uma relação agora, depois de tanto tempo. Vou pensar. Ana Paula nunca mais tocou no assunto das meias-irmãs. Acho que decidiu que algumas portas do passado devem ficar fechadas mesmo. E a vida continuou. Os netos cresceram, os bisnetos nasceram, a família aumentou, as alegrias se multiplicaram. As dores do passado foram se transformando em sabedoria, em lições aprendidas, em histórias para contar. Hoje, quando olho para trás, para esses 55 anos que se passaram desde que conheci Eduardo, eu vejo uma vida cheia. Cheia de amor, sim, mas também cheia de dor. Cheia de erros, mas também cheia de aprendizado. Cheia de arrependimentos, mas também cheia de conquistas. Vejo uma mulher que foi corajosa o suficiente para seguir o coração, mesmo sabendo que podia se machucar. Vejo uma mãe que cometeu erros, mas que lutou para corrigi-los. Vejo uma avó que tentou passar para frente as lições que aprendeu, na esperança de que as próximas gerações fizessem escolhas mais sábias. E vejo, principalmente, que o amor verdadeiro, não é uma paixão avassaladora que te tira do eixo. O amor verdadeiro é aquele que te fortalece, que te faz crescer, que te dá segurança para ser quem você realmente é. Eduardo foi a paixão da minha vida. Mas o amor verdadeiro da minha vida foi minha filha. Foram meus netos. Foi a família que construímos juntos, apesar de todas as dificuldades. Se você está me ouvindo e está vivendo uma situação parecida com a minha, apaixonada por alguém que não pode te dar o que você merece, pense bem antes de aceitar menos do que vale. Pense nas consequências, não só para você, mas para todas as pessoas que você ama. Às vezes, o amor verdadeiro é ter coragem de dizer não. É ter dignidade de exigir tudo ou nada. É ter sabedoria de escolher a razão quando o coração quer nos levar por caminhos que sabemos que vão dar em dor. Eu escolhi seguir o coração. Paguei o preço, mas também colhi os frutos. Não sei se faria diferente se pudesse voltar atrás. Mas sei que hoje, com a sabedoria que tenho,
aconselharia qualquer mulher jovem a pensar 2 vezes antes de aceitar um amor pela metade, porque a vida é curta demais para ser vivida nas migalhas. E o amor verdadeiro, quando aparece, não pede para você se contentar com menos do que merece. O amor verdadeiro te eleva, te completa, te faz sentir que você é suficiente exatamente como é. Eduardo nunca me fez sentir suficiente. Sempre havia algo mais importante, sempre havia uma desculpa, sempre havia um motivo para eu ficar em segundo plano. E eu aceitei isso durante anos, porque confundia paixão com amor, porque achava que sofrer por alguém era prova de que o amava de verdade. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que quem ama de verdade quer te ver feliz, quer estar presente na sua vida, quer te dar segurança e não incerteza. Mas não me arrependo de ter vivido essa paixão intensa, avassaladora, que me ensinou tanto sobre mim mesma. Não me arrependo de ter sido corajosa o suficiente para arriscar tudo por amor. Só me arrependo de não ter tido sabedoria suficiente para exigir ser amada da mesma forma que amava. E essa é a lição que deixo para vocês, especialmente para as mulheres jovens que estão me ouvindo. Amem intensamente, se entreguem completamente, sejam corajosas o suficiente para seguir o coração. Mas nunca, nunca aceitem menos do que merecem. Nunca se contentem com migalhas de amor, porque vocês merecem ser amadas por completo, sem meias palavras, sem promessas vazias, sem ter que dividir o coração de quem amam com outras pessoas ou outras prioridades. Vocês merecem um amor que as faça sentir seguras, valorizadas, suficientes. Um amor que as eleve em vez de as diminuir. Um amor que seja uma soma na vida de vocês, e não uma subtração. E se não for assim, tenham coragem de dizer não. Tenham dignidade de ir embora. Tenham sabedoria de esperar por algo melhor, porque algo melhor sempre aparece quando a gente se valoriza o suficiente para não aceitar qualquer coisa. Minha história com Eduardo é uma história de paixão, de dor, de aprendizado. Mas é também uma história de superação, de força, de amor materno que vence tudo. Hoje, aos 74 anos, olhando para minha família linda, para minha filha forte e feliz, para os meus netos e bisnetos crescendo numa atmosfera de amor e segurança, eu posso dizer que valeu a pena. Não a dor, não o sofrimento, não os erros, mas valeu a pena ter aprendido, ter crescido, ter me tornado a mulher que sou hoje. E se minha história puder ajudar uma pessoa a fazer escolhas melhores, se puder ensinar alguém a se valorizar mais, se puder mostrar que é possível se reerguer depois de qualquer queda, então ela terá valido muito a pena. Porque no final das contas, meus queridos, a vida não é sobre os erros que cometemos, é sobre o que aprendemos com esses erros. É sobre como usamos nossas experiências para ajudar outras pessoas. É sobre o amor que deixamos no mundo, mesmo que esse amor tenha vindo com dor. Eu me apaixonei pelo homem errado na época certa da minha vida. Paguei o preço por 50 anos. Mas também ganhei uma filha maravilhosa, netos lindos, bisnetos que são a alegria da minha velhice. Ganhei sabedoria, ganhei força, ganhei uma história para contar. E essa história, com todos os seus erros e acertos, com toda a sua dor e toda a sua beleza, é minha, é única, é verdadeira. E agora, ela é de vocês também.